Bannerman, beleza? Capítulo 1, a igreja definida nas Escrituras. O significado que se deve dar à palavra igreja. Essa é a primeira questão. Por quê? Porque ele vai demonstrar que existem vários significados da palavra igreja. A palavra igreja é eclésia, ou eclesia, tanto faz aí. O sentido primário, uma assembleia reunida, proveniente de uma multidão indiscriminada, regularmente organizada ou não, com propósitos civis ou eclesiásticos. Veja só, tanto civis quanto eclesiásticos, ok? Exemplo, Atos 19, o escrivão da cidade de Éfeso aparece dirigindo-se aos cidadãos da seguinte forma. Estou aqui em cima, tá? Se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Isso é uma reunião civil, tá bom? E se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Assembleia aqui em eclesia regular. Veja só. Um assunto civil, ok? No uso dessa palavra, se descreve uma assembleia, eu não vou usar secular como sinônimo com aquela divisão kantiana, tá bom? Só estou usando secular como alguma coisa não eclesiástica, só isso, tá? Vemos-la empregada para um ajuntamento tumultuoso de pessoas, onde numa multidão a confusão se estabeleceu. Ele diz assim, Paulo, né? Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a eclesia caíra em confusão. E não era uma reunião eclesiástica, tá bom? Com esse uso amplo, aplica-se a assembleias seculares. Segundo ele, fica evidente que precisa ser inferido o significado da palavra eclesia, como qualquer outro, né, na Bíblia, na verdade, pelo seu contexto, tá? Então, por exemplo, a palavra corpo, a palavra carne, a palavra espírito, tudo isso é o contexto que quem tem que definir, tá bom? Não tem uma definição única, tem várias na Bíblia. Isso também é verdade com respeito ao uso da palavra eclesia aplicada a assembleias sacras ou eclesiásticas, eu diria sacras, eclesiástica ele está usando como sinônimo de sacras, de sagrado, né? Então, para mim seria assembleias eclesiásticas ou não, tá? Há 5 diferentes do uso da palavra igreja. Primeiro deles, um corpo de fiéis, quer estejam no céu, quer na terra, já estão salvos, que serão unidos a Cristo como seu Salvador. Ele dá exemplo, dizendo pessoas que creem ou ainda crerão, haverão de crer nele. A história, ele argumenta, comprova que igrejas específicas e locais podem se desviar da fé. Tem um monte de igreja que hoje não é mais igreja, em termos de organização visível, tá bom? Uma apostasia completa e final. A promessa de Nosso Senhor se refere a nenhuma igreja, onde ele diz aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Esse uso aqui só pode significar igreja invisível. Por quê? Porque tem um monte de igreja visível que apostatou, já tem igreja que nem existe mais, inclusive das 7 igrejas de Apocalipse, tem um monte de igreja visível que nem existe mais. A gente está cansado de saber que tem igrejas na Europa que já fecharam, inclusive. Mas as portas do inferno não prevaleceram contra ela, como é que fica? É porque a palavra igreja significa um corpo invisível, tá? E não necessariamente visível. Então ele diz que a promessa de Cristo se refere à igreja universal de Cristo invisível aos olhos humanos. Além disso, na Epístola aos Efésios, somos informados que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. Bom, tem um monte de igreja fechando por falta de santidade, então Cristo foi incompetente para poder santificar a igreja, entendeu? É essa a ideia, porque existem vários significados da palavra igreja, tá bom? E ele diz aqui, nessa igreja, nenhum homem pode enumerar ou identificar por sinal exterior. Só Deus sabe quem são. Por exemplo, por isso que eu fiz questão de afirmar, uma igreja que se organiza deve administrar os sacramentos, a pregação correta da palavra e a correção, beleza? Mas enquanto não dá tempo, porque tem um monte de igreja que isso não é possível, tem gente que morre, por exemplo, sem participar do sacramento. Acontece. Tá? E aí, a pessoa não está na igreja? Entendeu? Aí, em nome disso, por exemplo, eu me lembro quando fizeram a discussão sobre o uso da maconha ou da cannabis,
para pessoas. Aí fizeram uma divisão entre o uso recreativo e o uso medicinal, porque as pessoas que usavam a cannabis eram pessoas que tinham, por exemplo, câncer em fase terminal ou fora de cuidados terapêuticos no estômago, e usavam para poder conseguir se alimentar um pouco no restante do fim da vida. Está vendo? Então, a cannabis tem o seu uso importante. Se você quer usar isso, tomara que você tenha câncer no estômago. Isso tem o menor cabimento, entendeu? Então, por quê? Porque o uso medicinal é uma coisa, o uso recreativo é outra. Tá? Vamos fazer a distinção disso. No uso recreativo, Deus... Veja, quem é que criou as plantas? Beleza? Por conta disso, tem plantas venenosas e não venenosas. Tem a pimenta, é uma planta, você não vai pegar e jogar na sua... Entendeu? Deus é quem criou. Eu não tenho problema nenhum com o uso de qualquer planta. Ela é criação de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus coloca limites em tudo. Percebe? Tem gente, por exemplo, se comer pimenta passa mal. Então, tem lá uma que cheirou pimenta, lá não teve uma que estava aí com a família. Cheira aqui, tá todo mundo cheirando, tipo o tempero da comida, e a pessoa está lá, não tem volta. Humanamente falando, vai vegetar o restante da vida, até onde Deus achar que deve, tá bom? Então, assim, tem limitações. Não é porque está na criação que é para fazer uso indiscriminado, ok? Deus pede que façamos uso com cautela de qualquer coisa. Então, não é a cannabis que tem que ser cautela, é qualquer coisa a gente tem que ter cautela, beleza? Ok. Então, essa igreja nenhum homem pode enumerar, identificar, e ela não pode ser restringida a nenhuma localidade geográfica, por razões óbvias, tá bom? Ou reconhecida por alguma característica visível aos olhos da carne, é a associação dos eleitos. Ele coloca, então, a igreja espiritual invisível do Redentor, conhecida única e exclusivamente. Eu colocarei aqui, conhecida unicamente, plenamente, eu colocaria o termo plenamente por ele. Plenamente, quem conhece a igreja? O dono da igreja. Ponto. A gente tem conhecimento, mas o nosso conhecimento ainda falta. Tá? Por isso que joia, tá a parábola do joio, né? O trigo e o joio crescem juntos. E é bom deixar crescer junto, a não ser que seja um joio, notadamente joio, aí você põe para fora. Se não, deixa lá. Porque a gente pode acabar arrancando o joio desnecessário, o trigo desnecessário. Aliás, não sei se você já viu, né, o joio, já viu ou não? O formato dele é igual, exatamente igual. A diferença é que o trigo tem semente e o joio não. Mas o formato dele exterior é igual. É engraçado, Deus pega, interessante, né? Então, dos nomes que são ditos daquelas pessoas que querem viver uma vida dissoluta sexualmente, lá em Judas, são chamados de libertinos. São 5 características são ditas sobre eles. Uma delas é que são nuvens sem água. Tem nada, é seco. Interessante, né? Tem várias descrições lá muito interessantes, tá bom? Acho que eu tenho de Judas uns 7 ou 8 sermões lá para explicar o livro de Judas, tá? Um dia eu venho aí, Cotrim chama, a gente fala aí, Cotrim, beleza? Vendendo peixe aqui, né? Mas que eu gostei de vir aqui, velho. A galera, eu sei que eu não vou morrer de fome, fiquei preocupado, né? Vou lá na Bahia, lá, será que tem comida lá? Ixi, o negócio aqui é pesado aqui, será que tem comida? Eu vou fazer jejum para vir aqui, daí já que o trem aqui bate dura, galera, velho. A igreja espiritual é invisível, então essa por quem Jesus Cristo morreu é a noiva de Cristo. Então como é que pode a noiva de Cristo, ela não está sendo purificada? E ninguém é purificado se não houver correção, isso não existe, é impossível. Qualquer purificação envolve correção, tá? Então, tais expressões não podem ser aplicadas em uma igreja local específica. Ele vai falar ainda de outras expressões, como o templo do Espírito, casa espiritual, a habitação de Deus por meio do Espírito, enfim, associações não definíveis por nenhum limite visível, tá? São características da invisibilidade da igreja visível, ok? Muito bem. Número dos eleitos, o número todo dos eleitos e nenhum mais além dele. São esses. Aliás, uma das razões para Jesus Cristo não voltar é até que o número dos eleitos se complete. Então, como você não sabe quando o número dos eleitos vai se completar, que pode ser hoje,
Meu irmão, prepara, velho. Eita, caindo água aí. Prepara, caindo água em algum lugar que eu estou ouvindo aí. Se o número dos eleitos completar, foi para o gaiteiro. Tá? Não tem mais volta. Beleza? Então, é a igreja invisível, o número total dos eleitos. É esta igreja que enche tudo em todos. É esta igreja invisível. A primeira definição de igreja seria a igreja invisível. Okay? Segunda definição. O termo igreja é usado nas Escrituras para indicar o grupo todo, em todas as partes do mundo, daqueles que professam visivelmente a fé em Cristo. Não obrigatoriamente a igreja visível, mas preste bem atenção, aqueles que professam visivelmente a fé em Cristo. Tá? Tem gente que professa falsamente, tá? Mas aqueles que professam. Essa é a igreja visível, é possível pertencer a um desses grupos, a igreja visível, e não pertencer à igreja invisível. Nós não estamos falando de duas igrejas distintas, mas estamos falando de características próprias de cada uma delas. É uma igreja só, mas a igreja visível, obviamente, o próprio Cristo disse na parábola do joio que tem gente que está lá no meio, que não pertence a esse meio. Tá bom? Em Atos dos Apóstolos, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Como é que a gente sabe? Pela profissão de fé visível dessas pessoas. Ok? Aonde estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, blá, 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 mostrando que são igrejas visíveis para o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo visível. Ok? Como eu dei o exemplo para vocês, por isso que é importante alguém fazer parte da igreja visível, porque foi Deus quem resolveu governar a igreja através de pessoas. Afinal de contas, a igreja invisível é constituída de pessoas visíveis. Não é de fantasma, tá vendo? A gente não é Gasparzinho, irmão. É igreja de gente. Então, se é de gente, por que não pode ser de gente aqui? A gente vai continuar no céu sendo gente. O céu vai ser aqui na terra, tá? Mas a gente vai continuar sendo gente. Aliás, a criação geme, nós gememos e o Espírito geme. Está todo mundo gemendo agora, até que a redenção se complete. Para quê? Para quem está esperando a redenção seja completamente redimido. E quem é que está esperando? Os seres humanos e a criação. Então, Deus fez o ser humano para que, redimido, continue sendo ser humano. A gente não vai deixar de ser ser humano, beleza? E ser humano não vai virar Gasparzinho, pulando de Saturno para Netuno, embora eu tenha essa capacidade, vou para lá e para cá nas minhas andanças por aí, mas normalmente a gente vai ver na terra redimida, andando assim, de pezão, beleza? Tá? A associação visível de cristãos professas, que está sendo mencionada, conhecida e percebida pelos homens por meio de certas ordenações visíveis. É importante isso aqui para a gente entender depois a prática, ele vai bater bem forte nisso aqui, para a gente entender a prática da administração dos sacramentos. A administração dos sacramentos tem a mesma característica de aspectos visíveis e invisíveis na administração do sacramento. Uma pessoa sem fé, ela pode participar do sacramento e não acontecer nada. Uma pessoa com fé participa do sacramento e acontece tudo. Entendeu? Por quê? Porque o elemento invisível é que determina o efeito que vai se perceber nas pessoas de maneira visível. Lembra que o reino de Deus é semelhante a um pouco de fermento que alguém colocou num pouco de massa até ficar tudo levedado. Ok? Preste bem atenção. Olha só. Os aspectos iniciais da ação do Espírito Santo de Deus são imperceptíveis aos olhos humanos. Eu vou repetir. Os aspectos iniciais da ação do Espírito de Deus são imperceptíveis aos olhos humanos. Do mesmo jeito que o trabalho de fermentação numa massa é imperceptível aos olhos humanos. Ninguém fica assim, está fermentando? Peraí, olha lá, nossa, está fermentando. Não, só se o cara fumou uma, porque fora disso, velho, ele vai olhar lá, está fermentando? Sei lá, não estou vendo nada. Só que depois de determinado tempo, até uma criança vê que fermentou. Entendeu onde que eu vou chegar nisso, né? Se, com o tempo, as pessoas não veem diferença na nossa vida, tem uma coisa errada. Tem que ter diferença, obrigatoriamente. Por quê? Não é porque eu e você somos bons, é porque quem está fermentando é bom. Então, se existe Deus dentro de nós, e Ele é maior do que tudo,
e não há ninguém que possa resistir a Ele, então é Ele quem está trabalhando, Pai, Filho e Espírito Santo, na nossa vida. Se é Ele quem está trabalhando, quem somos nós para resistir à ação de Deus? Não dá. Então, se Ele está trabalhando, a gente tem que melhorar. Quem é que diz que a gente está melhorando? Os outros. Você não olha no espelho e diz, tô bonitão, hein, velho? Olha lá, que isso, tô charmoso. Tá, eu sei que a gente faz isso, mas às vezes a gente se engana, né? Então, os outros, os outros têm que dizer isso. Os outros têm que falar. Quem dizem os homens que eu sou? Eu me lembro quando eu me converti no Paraná, fui para o seminário, voltei. Aí o Edelcio, que eu falei para vocês, sentou comigo lá depois que eu fiz o casamento, ou eu sentei com ele, sentamos juntos. Ele falou, Gerardo, quem te viu, quem te vê, hein? Deus de fato tinha um plano na sua vida, olha só. Porque eu não era quem eu fui, mas ainda não era quem eu haveria de ser. E nesse meio do caminho, ele que me viu, num pedaço, ele sabe a diferença. Se as pessoas olharem para nós e não perceberem diferença, tem alguma coisa errada. Uma das coisas pode ser que a gente não está se submetendo à correção. Porque, em tese, crescer dói. É assim que funciona. Em tese, amadurecer dói. Você fala alguma coisa para a criança, ela chora. Tá bom. Cresceu? Aí você fala, nossa, aí vai amadurecer. A vida é assim. Aí você vai aprendendo. Isso, você vai amadurecendo, entendendo como as coisas funcionam, à luz de Provérbios, que Deus deu sabedoria para Salomão, mais do que os grãos de areia, para mostrar o entendimento de como as coisas funcionam, e que a igreja simplesmente ignora como é que as coisas funcionam. Não consigo entender, velho. Leia Provérbios, tchê. Entendeu? Uai. Oxi. Meu GPS é quem é a fala de um nordestino. Oxi. Vira à direita, meu rei. Oxi. Vá devagar, porque aí na frente o bicho está pegando. O GPS meu é assim. O meu ex é desse jeito daí, né? Vá devagar, que o bicho aí na frente está pegando. Deus vai trabalhando e não é porque a gente quer mostrar a diferença. É porque não dá para esconder. Esse é o ponto. Então, eu pergunto para cada um de nós, quem é que pode testificar que eu e você estamos diferentes? A igreja? Nossa, que sol na cara agora, né? Muito bem, continua, deixa o sol para lá. Não é considerada a igreja como sendo uma associação, como sendo igual à associação invisível dos crentes verdadeiros. Não sei se vai, está dando na minha linguagem, só cuidado com isso aqui, ó. É por causa disso aqui, ó. Não, por causa disso aqui, ó. Desse cabo aqui, ó. Na minha linguagem, o pessoal fala, sei lá como é que se chama aqui, chama réstia. Conhece réstia? Aqui também é réstia também, não? Dando réstia na cara, na fuça aqui. Ajudou. Beleza. Ai, a réstia, toma a réstia, para você aprender. Vai dar réstia em outro, né? Várias parábolas, beleza. Uma separação que, por exemplo, ele está dizendo da diferença, onde a parábola dos cestos bons e ruins, onde é só no último dia que vai fazer a separação dos cestos bons e dos cestos ruins, tá bom? Na consumação dos séculos. Outra parábola, aliás, a semente na parábola do semeador é a palavra. A semente na parábola do joio são as pessoas. Entendeu? Então, a palavra é a boa semente e as pessoas também são boas sementes. A gente fica numa falsa humildade, mas quando tem uma má semente, a gente reconhece. Eita, meu Deus, é trem ruim, enviado pelo chifrudo, cabeça ruim, aquele que tem a cauda do tridente, o filho do capeta, do satanás. Você percebe, quando é uma coisa ruim, você nota. Mas quando é uma coisa boa também. Porque a boa semente, ela é tanto a palavra
quanto os filhos de Deus. O que significa que Deus não exterminou a face da terra ainda por causa da boa semente. Irmãos, não é, preste bem atenção no que eu vou dizer, tá? Que o mundo tenta enfiar na cabeça da gente o contrário. E não é porque eu estou nesse lugar aqui, não. Mas não é a igreja que gira em torno do mundo. É o mundo que gira em torno da igreja. Deus não acabou com o mundo por causa da igreja. Tem 10, 50 justos? Mostra para mim, CPF, não tem. Tem 20? Não tem. Tem 10? Não tem. Tem 1? Não tem. Então sai que eu vou acabar com todo mundo. Toda vez que a semente de Deus correu o risco de ser abafada, Deus literalmente mata quem está em volta. A semente de Deus ela é sempre preservada, sempre. Então, nesse sentido, a boa semente que tem esse valor e a semente, boa semente ou má semente, são pessoas. E onde é que essa distinção plena acontecerá? Plena no último dia. Lembrando que J. Adams fala que a gente exclui uma pessoa, eventualmente, do hall de membros, para ganhar a pessoa, com a esperança de que ela se arrependa. Por quê? Porque dentro da igreja só vale arrependimento. Tudo certo aí, não? Ah, você viu, também estou pensando no jeito. Um pouquinho mais para a direita, a esquerda sua, para a sua esquerda. Esse cara, tá vendo? Aí, ó, cara. Pessoal, é o seguinte, ó. Agora, o problema é quem está aí, ó. Agora, tirei da minha cara o negócio. Né? Tem uma hash aqui grande. Aí, ó, agora eu enxergo. Eu estou começando a enxergar a luzinha. Acho que está na hora de parar, né? Daí. Eu me lembrava de enxergar a luzinha assim, quando eu ia para a piscina, ficava o dia inteiro na Bahia, lá em Dias Dávila, lá, ficava o dia inteiro, pulando trampolim, voltando, pulando trampolim, não sei onde tinha tanta energia assim. Quando chegava 5 horas da tarde, o cara vinha para fechar, a gente se escondia na piscina, porque não queria que o cara interrompesse a nossa brincadeira, que tinha acabado de começar às 10 horas da manhã, e era 5 horas da tarde, a gente ficava um pouquinho. Meu pai ligava o carro, a gente saía correndo. Eu só lembro, assim, eu pulando dentro do carro assim, só no outro dia. Não lembrava o que acontecia. Vinha o Senhor do Tempo e cortava o tempo na minha memória. Não sei o que acontecia, não lembro mais nada dele. Está me vendo aí? Beleza? Então, na parábola do joio, veio Satanás enquanto o semeador plantava a boa semente e plantou a má semente. Certo? Então, tem as duas sementes plantadas e aí ele acorda e diz, vem cá, quem que fez isso? Não fui eu. Mais um engenheiro aí. Boa. Isso, hein? Aí. Beleza. Aí, tá ótimo. Não, tá, acho que aqui. Aí, beleza. Acho que aí dá. Quase na hora também. Se eu não enxergar vocês, enxergando aqui, tá bom aqui, né? Tá? Beleza? Então, a parábola do joio mostra que essa divisão vai acontecer só no último dia. Enquanto o camarada dormir, ele diz assim, não, prossegue a parábola, para que ao separar o joio plenamente, por que eu estou falando isso? Porque isso aqui não é uma defesa de não pode ser tirado o joio quando ele se manifestar, é porque pode haver confusão. Quando o joio demonstra que ele é joio, põe fora. Essa é a ordem da igreja, para a igreja. Corrige. Como é que você sabe que é crente? Por causa do Espírito Santo. Veio uma voz lá no fundo falando assim, gerar. E quando você vê essa voz, você murcha. Agora, você não ouviu nada, você segue. Entendeu? O ímpio não tem essa voz, mesmo dentro da igreja. Tá bom? Então, com ele, não arranqueis também o trigo, plenamente. Então, deixai-os crescer, isso significa que a gente deve deixar o joio crescer? Se ele se manifestar explicitamente, não. Agora, se ele passar por joio, eu digo para as pessoas, você pode estar mentindo para mim, no último dia, você não passa na pereira. Eu estou te avisando. Meu papel é de atalaia, de avisar. Você está se enganando, é você mesmo.
E no céu não entra. E não adianta achar que você vai entrar lá, a porta do céu, aí ela vai se fechar, aí você bate na porta, e aí chama o pastor João Geraldo. O pastor João está de férias, irmão. Acabou, meu trabalho é agora. Quando eu for para a glória, acabou, bater na porta, eu não abro, não quero nem ouvir sua batida. Manda o anjo lá resolver com você lá, eu estou fora, beleza? Porque eu vou para o céu. Isso é certeza absoluta, velho, né? Vocês eu não sei, mas eu vou. Se a gente acredita em Cristo, é óbvio, não é por nós, é por Ele, tá bom? Então, nesse sentido, o relacionamento entre si, o Senhor estabelece e a sua igreja, quando compara com a ligação que existe entre a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, e assim por diante. Tem várias coisas demonstrando a junção de igreja visível e invisível. Tá? Com essas palavras, então fica evidente que o nosso Senhor reconheceu 2 tipos de união com Ele. Aqui é o ponto. Aqui é para você entender o sacramento. 2 tipos de união com Cristo. Ele está no segundo tipo de significado de igreja. 2 tipos de união com Cristo. A união viva e verdadeira, e outra, a união externa e formal. Para quem está ligado com Ele verdadeiramente, Ele manda que faça, segundo a sua pergunta, uma relação exterior e pública, que essa relação exterior e pública terá vantagem para aquele que está ligado interiormente. Para aquele que não está ligado interiormente, ele até faz a relação exterior e pública, mas isso vai servir só para a sua condenação. Interessante. É assim que a gente vai entender o sacramento, porque exatamente o conceito de visível e invisível aqui vai ser o conceito aplicado aos o sacramento e os seus efeitos visíveis e invisíveis. Tá bom? É assim que ele se utiliza, como ele diz aqui, exemplificadas respectivamente pela igreja invisível e pela igreja visível. Beleza? Então, o conceito de igreja visível e invisível é extremamente importante. Quem é que não aceita o conceito de igreja visível e invisível? Os católicos romanos. Isso eu digo para eles, se precisar, não tem problema nenhum. Tá? Não estou xingando ninguém aqui. Por quê? Para eles é uma só igreja. Então, mas não foi isso que Cristo disse. Cristo disse que há uma divisão. No último dia, na consumação, vai haver uma divisão. Não adianta. Então, essa ideia de querer dizer que só existe uma igreja e que, no final das contas, todo mundo faz parte da igreja, não, negativo. Aí deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Como é que deu poder para ser feito uma coisa que você já é? Explica para mim, cara. Não explica, velho. Entendeu? Como é que explica essa divisão que vai ter na consumação? Tanto da figueira, da parábola da figueira, quanto da parábola do joio. Os dois estão dizendo que na consumação vai ter uma distinção. Explica isso para mim. Os caras não explicam. Então, me desculpe, não é a igreja protestante reformada que está inventando o conceito. O conceito está na Bíblia. É eles que estão inventando o conceito de igreja. Existe a igreja visível sobre a invisível. É isso que um católico diz. Para nós existe a igreja invisível sobre a visível, ao contrário. Tá? Muito bem. A confissão de fé sobre a igreja visível diz assim, que também é católica ou universal sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei. Consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião. Igreja visível. Professam a verdadeira religião. Tá? Juntamente com seus filhos, todos os nossos irmãos. E é o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa da família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. O ladrão da cruz não entrou. O ladrão da cruz não entrou, então morre igual o ladrão da cruz. Isso aqui é extraordinário, irmão. Não é um negócio normal, entendeu? Deus não precisa disso. Mas, lembra aquele conceito de fé? A fé é instrumental, não é essencial. A fé sendo instrumental, você pode exercer a fé e desfrutar da salvação? Tá, Deus te dá e Deus te abençoe, você vai desfrutar. Teve um camarada, talvez isso ajude, ele disse para mim assim, ele tinha dom de evangelismo. Uma das poucas pessoas que eu vi a responsabilidade de evangelizar de todos, do mesmo jeito que a responsabilidade de pregar de todos. Mas alguns têm dom para pregar e outros não, entendeu? Então, esse cara tinha o dom de evangelismo, embora a responsabilidade de evangelizar seja de todo mundo. E Átila foi um dos padrinhos do meu casamento. E ele era um senhor, naquela época a galera ia em banco, pegava fila, pagava boleto, esses negocinhos, de repente o cara estava na igreja, mas de onde que é esse cara, Átila? Não, eu estava na fila do banco lá, eu comecei a conversar, evangelizei. Mas ele evangelizava, o cara chorava na fila do banco, vinha para a igreja, fazia a profissão de fé, batizava, andava, virava presbítero. O Átila era assim, impressionante, nunca vi alguém como Deus usava o Átila. E ele disse uma coisa para mim assim, ele foi convertido madurão,
sei lá, 45 em diante, alguma coisa assim, eu não sei. Mas ele já tinha mais de 50, né? Ele fala assim: Geraldo, eu trocaria tudo que eu tenho por tudo que você tem. Porque eu tenho o que você não tem, mas você tem o que eu não tenho. O quê? A juventude. Interessante. Eu me esqueci, era novão ainda. E ela já disse: você vai poder dar o melhor da sua vida para Deus. E eu desperdicei o melhor da minha vida para Deus. Então, embora eu sou tremendamente grato por ter o dom de evangelismo, eu sei que eu sou tremendamente usado, mas eu gostaria muito de ter aquilo que você tem, mais tempo para me gastar no reino de Deus. Achei interessante. Eu não tinha pensado nisso. Você está pressupondo que eu vou chegar na sua idade, né? Beleza, se eu chegar lá, tá bom, eu vou dar o que eu tiver do melhor de vigor dos dias. E lembra, Deus, quando demonstra que as pessoas estão envelhecendo, o vigor se esvai, os olhos se escurecem, as pernas cansam, assim por diante. A Bíblia diz que Deus levou Moisés ainda no vigor dos dias. Por quê? Moisés, com uma educação cara, 80 anos, difícil você formar um caráter, leva tempo. Você formar um bom cristão leva tempo. Você formar um bom pregador leva tempo. Você formar um bom pastor leva tempo. Um bom líder da igreja leva tempo. Demorou para formar Moisés. Muito tempo. E quando formou e Moisés estava no ápice, Deus diz: agora você sobe, porque o seu tempo acabou. E aí, o que é que Deus diz para Josué? Se você for comigo, como Moisés foi, eu serei com você como fui com Moisés. A diferença não é Moisés, sou eu. Por isso, ainda que seja no vigor dos dias, eu sei que eu estou tirando uma pessoa extremamente importante. Pode sair, porque quem manda na minha igreja sou eu. Quem faz as coisas acontecer sou eu. Então, quem vai continuar a igreja não é Moisés, sou eu. Então, ainda que seja no vigor dos dias, tchau. Isso você já notou que tem gente que ainda tem muito para contribuir em vários ministérios. E diz a Bíblia que Moisés não sapateou. Ah, não gostei, eu quero ficar mais, não gostei, eu briguei. Não, por que você está me levando agora? Ah, fala isso para ver. Não dava nem tempo de subir no morro. Moisés não é assim. Só um eu vi na Bíblia dizer isso. Deus, faz o seguinte. Eu vi Paulo dizendo que ele estava preocupado com seus patrícios. Eu entendi isso. Mas só Moisés na Bíblia falou: pode riscar meu nome do livro da vida, se para isso fizer com que meus irmãos entrem no livro da vida. Só Moisés falou isso, ninguém mais falou isso na Bíblia. Aí Deus podia ter dito assim: palavra da salvação. Já que você quer, está arriscado o seu nome, vai para o quinto dos infernos que eu vou colocar no seu lugar um monte de gente no céu. Você está disposto a fazer isso? É por isso que só teve um Moisés, irmãos. Nem brincando eu não falo. Vai que Deus diz: ainda bem, já que está pedindo amém. Os anjos digam amém, traz o Geraldo para cá e manda o resto. Nem de brincadeira, velho. Eu nem falo, porque vai que Deus leva a sério, né? É melhor não falar. Só Moisés falou isso. Não tem mais ninguém na Bíblia. É por isso que não tem mais ninguém na Bíblia igual a Moisés. Moisés é um cara singular. Eita, um cara que eu quero conhecer é Moisés. Fala aí, Moisés. Beleza? Ele vai olhar para mim assim: ô, sim, senhor, tá bom. Moisés, tá? Então, é possibilidade ordinária de salvação. Beleza? Possibilidade extraordinária, Deus salva fora da igreja, ele não depende da igreja, tá? A igreja não é essencial, nesse sentido não. Terceiro, igreja visível e invisível, aquela que manifesta visivelmente a sua fé em Cristo. O vocabulário igreja é empregado com frequência na Escritura para designar um grupo de crentes em qualquer lugar específico que se reúne em adoração a Deus. Um grupo de crente que em qualquer lugar específico se reúne em adoração a Deus. Então ele diz assim:
Isso também, antes de que uma congregação dessa seja organizada, por meio de cargos, ministros e assim por diante, já é chamada igreja. Tá? No livro de Atos. Então, não precisa da organização, como a gente faz. Aquela ainda não é igreja, aquela é uma congregação. Então, você tem mesmo congregação sendo chamada de igreja. É que no nosso vocábulo, igreja, tem lá na Constituição, tem que ter liderança, gente capaz de liderar, tem que pagar suas próprias contas, porque a gente está falando ali quase que de uma igreja, de um CNPJ, entendeu? Para ela poder funcionar como igreja. Mas aqui, independentemente dessas coisas, pessoas se reuniam em qualquer lugar para adoração, era chamada de igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, somos informados que Paulo e Barnabé promoviam em cada igreja a eleição de presbíteros, que antes da eleição de presbíteros a igreja estava funcionando, entendeu? Só que nem por isso é para continuar funcionando sem eleição de presbítero, entendeu? Não empolga não. É porque a igreja estava funcionando, e aí para que haja uma organização, Deus começa a colocar os dons que Jesus Cristo deu à igreja, tá? À medida que viajavam, linguagem que reconhece abertamente a congregação de crentes professos como igreja, ok? Possui as verdadeiras características de uma igreja de Cristo, essa galera reunida em qualquer lugar específico. Dessa forma, Paulo reconhece como igreja a reunião de alguns crentes nas casas de alguns de seus convertidos, como igreja, ainda que não eram gente formalmente organizada. Saúda Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, saudar também a igreja que se reúne na casa deles. Olha lá. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o mesmo apóstolo envia os convertidos, em primeiro lugar, a saudação às igrejas da Ásia, e em segundo, a saudação das congregações ou igrejas que se reuniam na casa de Áquila e Priscila. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saíram Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Também é reconhecido um grupo que se reunia lá na casa de Áquila e Priscila. Tá bom? De forma semelhante em Colossenses, saúde os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Olha lá, não estava formalmente organizada, mas é uma igreja que se reunia naquele lugar. E na epístola de Filemão, e a igreja que está em sua casa, graça e paz, blá, 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 blá. Beleza? Então, grande, uma galera que se reunia com fim de adoração, é reconhecido na igreja, na Bíblia como igreja. Quarto uso. A palavra igreja aplica-se no Novo Testamento a um grupo de congregações associadas. Esse é interessante o argumento dele. Basicamente, o argumento de uma pluralidade de congregações diz, basicamente, pela quantidade de pessoas que se reuniam. A quantidade de pessoas que se reuniam eram, dia a dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, 3.000, depois mais 2.000, 5.000, e em outros lugares era atribuído uma... Aqui, em Atos capítulo 21, era atribuído, literalmente, quantas dezenas de milhares há entre judeus que creram. Pergunta, uma igreja de dezenas de milhares se reunia onde? Não tinha templo para isso. As sinagogas eram, em média, para 40, 50 pessoas. Então, claramente, você entende o nome igreja como uma pluralidade de congregações, de igrejas. A igreja que se reúne em Jerusalém, eram muitas igrejas, porque não tinha como o conceito que nós temos hoje, entendeu? Então era uma sinagoga, outra sinagoga, 40 pessoas, 50 pessoas, mas nós temos 5.000 acrescentados logo de pancada, e depois dezenas de milhares, literalmente sendo alcançadas, e você não tem onde colocar esse povo. Obviamente que eles não tinham uma mega igreja naquele lugar. Esse conceito nem existia. Então, eram igrejas picadas em vários lugares que eram reconhecidos como igrejas. Tá bom? Nem por isso eram deixados de serem organizadas. Ok? Então, parece impossível, eu também concordo, por isso que eu acho que ele aqui está sendo melhor a definição dele do que Greg Ellison, tá bom? Sustentar que a igreja ali consistia apenas de uma única congregação, adorando todo mundo sob o mesmo teto. Até hoje, você, para acreditar nisso, é difícil. Por exemplo, o que eu sei que a igreja de Pinheiros está comprando lá um lugar para não sei quantas mil pessoas sentadas, depois de anos, um monte de dinheiro, um monte de coisa, ainda vai comprar, ainda vai mudar. Bicho, esse conceito não tinha lá. Mas tinha convertido. E põe convertido onde? Onde der.
É tipo as coisas que você compra, põe onde na sua casa? Onde dá. Você vai comprando mesmo que não caiba na casa, você vai entulhando lá. É assim que funciona. Tá? Então é impossível acreditar que essa quantidade de pessoas convertidas naquele momento se reunia num só lugar. Não tinha um só lugar para caber essa quantidade de gente, e nem a mentalidade para construir também não tinha. Beleza? Então, obviamente, que o nome igreja, para se referir a essa quantidade de pessoas, só pode ser várias igrejas reunidas em vários lugares. Ok? Eu acho que ele está correto. 5, a igreja é aplicada no Novo Testamento a um grupo de crentes professos em qualquer lugar, como representados por seus oficiais e ministros. Esse é outro conceito de igreja que aparece. O princípio da representação, que a gente já estudou lá atrás, é total e constantemente reconhecido nas Escrituras, como tendo lugar nas revelações, assim como nos negócios da vida comum. Ele diz assim: onde tiverem 2 ou 3 reunidos o meu nome, 2 ou 3 testemunhas, desculpa, e ele ainda se recusar, Mateus 18, né? Se recusar a ouvir e a reconhecer a sua ofensa, dize-o à igreja. A igreja quem? Obviamente que ele não vai chamar a igreja para dizer igreja, é para dizer a liderança da igreja. E a liderança da igreja está representando a igreja. Porque o conceito que existe no Novo Testamento é de representatividade. Quando a liderança está reunida, a igreja está reunida. Interessante, né? É curioso. E nessa ordem do nosso Senhor, lá de Mateus, quando ele diz, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o contexto é de correção. Quando 2 ou 3 estiverem para disciplinar e corrigir alguém, eu vou estar junto com eles, beleza? Por quê? Quem é que ia corrigir? Em tese, eram os oficiais, tá? Esse conceito vem do Antigo Testamento, quando um amigo da alma, em secreto, tentar levar você para longe de Deus. Como é que é? Não faz isso não. Em secreto, amigo da... Continuou? Pega o amigo da alma, leva lá diante do sacerdote e diz: estamos tentando me afastar de Deus. Os sacerdotes iam pegar pessoas que sabem indagar bem, porque senão era caso de morte, 2 ou 3 que sabem indagar bem, e pelo testemunho de 2 ou 3, toda causa se estabeleceria. Está estabelecido? Então a pessoa que em secreto tentou levar o amigo da alma para longe de Deus deve ser morta apedrejada. E quem deve atirar a primeira pedra é o amigo da alma que denunciou. Tá? Fala. Primeiro que a acusação diz respeito à vida e morte. Ninguém acusa. Jesus Cristo morreu por falsa acusação. O primeiro mártir da igreja morreu por falsa acusação. A gente sequer deve falar mal dos irmãos que são a imagem de Deus. Então, se não é para falar do irmão, é para falar ao irmão. Por isso que Mateus 18, fale com ele. A galera fala com Deus o mundo, menos com o irmão que... Não, fale com ele. Vá direto, mas ninguém gosta disso. É por isso que ele diz, vá direto, se você não conseguiu, o que você faz? Faz o que está escrito lá. Aí chama a liderança. Não, senhor. Chame 2 ou 3 e vá lá conversar com ele. É isso, com o objetivo de ganhar. Você tem que conversar direto com a pessoa. Ela não ouviu, aí você leva para a liderança. E a liderança vai falar. Porque quando a liderança estiver reunida, Jesus Cristo está reunido com essa liderança para fins de correção da igreja. Então, primeiro, eu acho que o conceito aqui é de responsabilidade do que falamos. A gente não fala qualquer coisa assim. Segundo, pela objetividade do que falamos. Se tem alguém contra, você não deve falar com o mundo, você deve falar com essa pessoa. Terceiro, da autoridade de quem fala. Quando a gente fala com a autoridade, que é a autoridade eclesiástica, se todo mundo fazem parte do hall de membros da igreja, inclusive esse que tem alguma coisa contra, a primeira coisa que eu pergunto, eu tenho alguma coisa contra fulano? Fulano é membro da igreja? Não, então eu não posso fazer nada. Posso até falar, mas ele não desrespeita, ele não prometeu nada na igreja? Agora ele é membro da igreja? Então vamos sentar para conversar. Ele deve obediência. E aí a autoridade vai dizer, eu estou mandando você se reconciliar. Não quero, porta da rua sem ventia da casa. Deus não quer crentes amargurados, Deus quer paz dentro da igreja. Só que ele diz no Novo Testamento que a gente deve se esforçar para manter o vínculo da paz. Se esforçar diligentemente. Irmãos, ter paz dá um trabalho do tamanho de dia inteiro. Quem é casado, só perguntar quem é casado para ter paz em casa. Não, na boa, eu sou casado.
Eu estou fazendo piada de mau gosto. Dá trabalho. Por quê? Velho, cada um tem uma ideia, cada um tem um jeito, cada um quer ir para um lugar, bicho, um abre mão aqui, outro lá. Você tem que fazer uma ginástica. Se for a ferro e fogo, não tem casamento que sustente. Não tem. Então, a gente deve ter mansidão para poder conversar entre a gente e entender que quando a gente vai conversar com uma autoridade, é igual briga de irmão. Os irmãos estão brigando, vou falar com o painho. Vocês falam painho aqui? Fala painho. Painho, não fala painho, né, manha. Mas na minha Bahia falava painho e manhinha. Eu vou falar com manhinha. Aí o pai, painho, vem aqui, assim, assado. Vem cá os dois, vamos reunião de família que vamos resolver esse negócio. Só que é o pai que está falando. Então, quando o pai está falando, então, vocês conseguiram resolver? Não. Então, agora respeita o que o pai vai falar. Então, quando a autoridade for levada para a autoridade, você já tentou falar? Já não deu certo. Você levou mais alguém? Não levei. Então, leve. A autoridade vem depois. Mas eu já levei e não consegui. Então, como é que deve ser a conversa com a autoridade da igreja? Pastor, o senhor pode me ajudar? Eu estou com uma dificuldade. Eu já falei com a pessoa em particular. Eu já levei mais gente crente da igreja. Nós conversamos com a pessoa, ela não ouviu e nós não estamos tendo sucesso. Você pode me ajudar nisso? Para alguém falar isso, essa pessoa tem que ter certeza que ela tem razão na história. Por quê? Quem está do outro lado vai perguntar, me conta a causa. Não, mas eu tenho razão. Me conta a causa. Você vai ter que colocar sobre a mesa. Pode ser que você esteja errado. Entendeu? E a causa vai se resolver ali. Agora, se você tiver razão, beleza, nós voltamos lá. Então, se aplica dessa forma, que do mesmo jeito que tinha uma autoridade para poder resolver, essa autoridade ainda continua existindo no Novo Testamento. E quando a igreja estiver reunida com esta autoridade, porque para chamar para casamento, você até conta os penetros, não precisa nem chamar que o cara vai. Vamos ali, irmão, na casa de quem? Do fulano para corrigir. Não, vou não, sai fora, quero jogar bola aí, menos isso. Vamos na casa do Beltrano para quê? Para a gente dar um sermão nele. Não, vou não, aqui, Deus me livre, não quero saber disso não. Ninguém quer ir para corrigir. Jesus Cristo vai. Por isso que ele está entendendo que dos conceitos de igreja é quando a liderança da igreja está reunida em nome da igreja. Ali é a igreja de Jesus. Interessante, porque o conceito é de representatividade. É um conceito forte, esse conceito de representatividade não é à toa, tá bom? Então não traga nada para a liderança da igreja sem você esgotar tudo aquilo que é responsabilidade sua e minha. Mesmo estando na liderança da igreja, eu também tenho situações que eu tenho que resolver e não levo para o conselho da igreja. Entendeu? Não é porque eu sou do conselho da igreja que vou chamar você no conselho. Não funciona assim, mano, entendeu? Qualquer coisa eu tenho que resolver pessoalmente primeiro. Eu vou lá e converso, vou lá e falo. Se alguém quiser qualquer coisa levar para o conselho da igreja, ele está abusando da autoridade. Ninguém tem autoridade para fazer isso. Tem que conversar. Aquele texto é para todo mundo, inclusive para a autoridade da igreja. Se tem alguma coisa, resolva com seu irmão. Não conseguiu? Chame alguém, irmão, para resolver com seu irmão. E nada de levar, não faça isso. Nada de levar em tribunal que não seja da igreja. Você não tem gente crente para resolver as coisas entre nós crentes? Vocês não sabem que a gente vai julgar o mundo? Você vai levar para uma pessoa ímpia resolver isso? Não, senhor. Isso é um desprezo absurdo pelas ordens que Deus dá de como a igreja deve caminhar. Para quem a igreja deveria levar? Para um tribunal eclesiástico, não fora dele. Tá? Por quê? Porque os crentes vão julgar o mundo, inclusive os anjos caídos. Então, se a gente vai julgar o mundo, você está pedindo para o mundo uma posição inferior, julgar uma questão que está na posição superior. Explica isso para mim, que lógica que é essa? Isso tem o menor cabimento. É porque o desprezo pela liderança da igreja é tão grande que a gente acha isso normal. Não é normal, tá bom? As coisas da igreja se resolvem com a igreja. Gente que Deus deu o Espírito Santo para resolver. Não seja tão arrogante, achando que nem o Espírito Santo resolve as suas situações. Isso é de uma arrogância tremenda, tá? O Espírito Santo está no meio da igreja, irmãos. Só tem duas pessoas que são, dois seres, duas entidades que são ungidas na Bíblia. Só duas. Primeiro, Jesus Cristo. Segundo, a igreja. Não tem pastor ungido, nem crente ungido, tem a igreja ungida. O corpo de Cristo é ungido, não mexa com a igreja. Por quê? Porque Deus está com ela. Deus habita no meio dela. Se Ele habita no meio dela, a gente gosta disso, quando você tiver uma causa, se submeta à igreja. E quando a igreja decidir,
se submeta à decisão. Porque o problema nosso é que a gente quer recurso, mais recurso, tri-recurso, quadri-recurso, e recurso de novo. E se não der, por algum vacilo lá, de alguma coisa, você derruba tudo aquilo que foi feito e zera, e no final das contas não cabe mais nada sobre você. Irmão, isso é só lá fora. Na igreja não funciona assim. Se você fez, você vai ser responsabilizado. E quem fez, alguém vai ser responsabilizado na história. Fala. Em Malaquias. Malaquias é o texto que fala que a igreja é ungida. É uma boa pergunta, tá? É Malaquias o texto. E a Bíblia fala de Cristo, o ungido do Senhor, que era aquele que era ungido, preparado para determinada tarefa. Tá bom? Então, lembra a sua pergunta volta lá? Como é que eu aplico, né? É essa ideia de responsabilidade daquilo que falamos e de entendimento, que se a seriedade do corpo de Cristo é essa, eu devo me submeter àquilo que a igreja está fazendo, porque o Espírito de Deus está nela, o próprio Cristo habita nela. É corpo dele. Olha que interessante. Se é corpo dele, o que a igreja fizer é ele fazendo. Ele que resolveu fazer assim, não fui eu. Então, cuidado, porque desprezar um tribunal eclesiástico é desprezar o próprio Cristo. Já vai vendo, tá? Tem um monte de gente aí que acha que qualquer coisinha corre para o tribunal fora da igreja. Isso é muito estranho. Isso é comportamento de um ímpio. Fala. Qual é a dúvida? O reino de Deus é maior do que a igreja, né? A igreja é uma agência do reino. Ele vai falar isso aqui, ele vai trabalhar, o Bannerman, que o reino de Deus é maior, o reino de Deus é semelhante a, e ele tem a igreja como estas agências falando a respeito do reino. O reino é maior, mas todas as pessoas que falam do reino têm que estar na igreja. É porque a galera que gosta de falar do reino não quer a igreja visível. Eu me lembro de um camarada que era chamado de, eu posso até errar no nome, Os Irmãos, acho que era esse o nome. Quando eu fiz mestrado, acho que era esse o nome. Eu posso estar errado aqui. Mas tinha um grupo que era chamado de irmãos. Eu perguntei para esse camarada, deixa eu entender, como é na sua igreja? Não, na nossa igreja não tem liderança, não. O Espírito fala, e aí a palavra para todo mundo pode falar. Entendi. Todo mundo quem? Todo mundo que quiser. E você está fazendo o que aqui no mestrado lá em São Paulo? Não, eu estou me preparando para quê? Para falar. E tem mais alguém? Não. E você acha que quem que vai falar na sua igreja? Para cima de mim? É fácil, né? Você diz, todo mundo está livre, beleza? Beleza. Mas eu quero dizer o seguinte, aí o cara fala, os outros vão dizer, meu Deus, não vou conseguir falar, vou falar, não. E até eu. Todo mundo fala, então deveria estar todo mundo sendo preparado para poder falar. Então, a organização humana para se preparar vale. Aí você volta para aquela organização livre que você veio numa organização humana para poder se preparar, para poder falar na igreja que é livre. Fica lá. No Espírito Santo não fala direto? Fica lá, não estuda nada. Deixa o Espírito Santo falar direto para você. Você é esperto, né, mano? Você manda todo mundo ficar quieto lá e vai você estudar e volta lá bem quietinho. Aí até eu, está parecendo hermenêutica da suspeita, tá bom? Então aqui ele fala, resumindo, os 5 sentidos diferentes que a palavra de Deus é usada na palavra de Deus para o nome de igreja. A primeira ideia, provisão visível de governo. A segunda, uma noção de localidade. A terceira, um grupo de cristãos professos reunidos num só lugar. Ou a quarta, uma série de congregações reunidas, e a quinta, um princípio de autoridade. Beleza? Eu paro aqui e deixo aberto a vocês agora para a participação que eu gostaria de ouvir. Como é que foi vocês participarem de um curso, ainda que inicial, aí, de eclesiologia? E lembrem de estudar sobre teose, no livro de João Paulo Tomás de Aquino, que inclusive eu nem sabia, foi adotado. Interessante. Então ele fala de adoção, bem legal. Vai lá. A minha palavra encerra-se aqui, tá bom? Enquanto vocês pensam aqui, minha última coisa da confissão de fé, está lá na confissão de fé. Naquele homem reconhecemos a cabeça, o qual nasceu Davi de Maria, aqui no capítulo 25, o corpo dessa cabeça é a igreja, não a que está neste lugar, mas também a que está neste lugar e por toda a terra. E nem aquela deste tempo, mas desde o próprio Abel,
até aqueles que deverão nascer até o fim e deverão crer em Cristo. Então, a igreja, na Confissão de Fé de Westminster, é reconhecido como começando em Abel. Eu não estou inventando nada, tá? Isso, a própria confissão nossa reconhece isso, tá bom? Isso era importante, Agostinho comentando, e na igreja de Jesus, formada não apenas dos piedosos, mas também dos hipócritas, que podem ser salvos, alguns hipócritas são salvos e outros hipócritas não salvos, tá bom? Agora sim, beleza. Tem mais coisa, mas a divisão de espiritual e divino tem uma coisa interessante, mas acho que já deu horário. Beleza. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de ouvir de vocês. Como é que foi participar de um curso de eclesiologia? É isso. Termina com GIA. É isso aí. GIA. O curso que foi? GIA. Pronto. Aham. Ah, tá. Isso. O contexto é de correção. Ah. É porque é porque o contexto não tem nada a ver com reunião de oração. O contexto tem a ver com correção. E para corrigir, onde estiverem 2 ou 3 para correção, eu vou estar no meio deles. É simples, é só ler o texto lá. Esse é o ponto. O texto não tem nada a ver com reunião de oração. Embora eu não estou duvidando que Jesus Cristo esteja lá. É estranho. Jesus Cristo vem, como é que é? Espírito Santo entra aqui nesse lugar. Eu achava que já estava. Ele não está dentro de nós, ele não vem dentro da gente, não vem junto conosco. A gente tem que convidar ele para vir. Ele vem junto, velho. Coisa mais esquisita isso. Então a gente parece que faz uns convites para a igreja, da igreja para Deus, como se Deus estivesse lá fora. Pode entrar, Senhor, nós estamos aguardando aqui. Que viagem, ele vem junto com a gente, a igreja reunida, Deus está ali, tá? Então, uns convites estranhos. Então, por conta disso, quando está numa correção que ninguém gosta de estar, Jesus diz, pode ir lá que eu estou junto com vocês, porque na minha igreja não é para ter, se for de maneira explícita, é para corrigir, sem dúvida alguma, tá bom? Ok.